Então, queridos irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem acompanha esse projeto, Par de Joelhos, Filhos de Pé, orações especificamente pelos filhos, especialmente os filhos pródigos. E nós estamos numa série muito interessante e importante, que é Libertação das Maldições Hereditárias. Então, a gente está trabalhando alguns personagens bíblicos que tomaram algumas decisões nas suas vidas e refletiu muito na família. E hoje o pastor Cícero, desde já eu quero agradecer, pastor, por aceitar o nosso convite, em participar conosco falando sobre a experiência de Jacó. O pastor Cícero, ele trabalha nas missões estrangeiras. E com ele a palavra. Seja bem-vindo. Muito obrigado, irmã. Boa noite para todos que nos acompanham. Eu espero que a graça de Deus possa invadir agora a sua casa, o seu coração e todos aqueles que também irão assistir esse vídeo no futuro, que sejam também abençoados, que todos nós sejamos agora conectados com Deus e que a sua palavra tenha um poder supremo de transformação, de renovação em nossas vidas. Eu vejo aqui que alguns nomes são conhecidos, outros nem tantos, mas o bom é saber que todos nós estamos, Eliezer, que é meu conhecido, claro, e tantos outros aqui. Então eu espero que todos sejam muito abençoados por Deus. Saudade do irmão Cícero Barro. Obrigado, irmã. A todos nós. Nós vamos agora só fechar os nossos olhos e vamos pedir a bênção do Senhor. O tema dessa noite, como já foi anunciado, a experiência de Jacó. O texto de Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém. Você gostaria de endireitar as coisas? Você já parou para pensar e já viu quantos erros você já cometeu? Seria possível mudar a corrente das coisas? E o que fazer para fazer as coisas diferentes? Hoje vamos falar a respeito de um homem que teve uma vida atrapalhada. Ele fez muitas coisas boas, mas também fez coisas erradas. E o que ele fez para mudar a sua vida, o seu destino, especialmente a sua família? Será que nós também poderíamos mudar o nosso futuro? Seria possível quebrar as maldições sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias? Seria possível? Eu gostaria que você me acompanhasse numa leitura de uma história de um homem que deixou sua marca para sempre na palavra de Deus. Eu quero me ater especialmente ao capítulo mais decisivo de sua vida, Gênesis capítulo 28. Para mim, esse foi o capítulo mais forte. Os outros capítulos dos erros, não, foram coisas leves em consideração com este capítulo 28 da história de Jacó. Leia comigo a partir do primeiro verso. Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Às vezes, lendo assim apressadamente, a gente não tem mínima ideia qual que era a distância. Ele se levantou e foi para Padã Arã. Se você consultar aquela parte geográfica, você vai ficar surpreso que Jacó andou 750 quilômetros, olha, a pé. Isto nos leva a crer que ele andou de 20 a 30 dias. Que viagem longa, hein? Saiu de casa com o coração pesaroso, com medo, o irmão zangado, aqui olhando para trás, olhando
para a escuridão diante de si mesmo, muita incerteza, um passado carregado de recordações tristes e um futuro incerto. Aqui sai Jacó de casa. Ele já estava na casa dos 80 anos, viu? Ele não era um mocinho mais, não. Naquele tempo o povo vivia muito. E sai Jacó da sua casa. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, disse seu pai, e te faça frutificar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Aqui abrimos um parênteses para relembrar o porquê da sua saída apressada. Jacó tinha enganado seu pai. Ele tinha enganado o seu irmão. Ele estava ansioso para receber a bênção de Deus, mas ele não foi paciente e usou os métodos errados. Enganou o próprio pai. Jacó queria tanto ser abençoado, e foi mesmo, mas o preço foi caro demais. Quantas vezes nós queremos também alcançar uma bênção, aquilo que a gente julga ser a coisa mais importante do mundo, e passamos por cima de tudo, de todos, e depois a gente fica com esse pesar de Jacó. Esse foi o caso de Jacó, um grande representante dos errados entre nós. No verso 11, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Agora, eu posso pensar com o valor do impacto daquela palavra, de ouvir o Senhor falando que estaria com ele. Imaginemos Jacó andando amedrontado. Jacó era uma pessoa caseira, não tinha aquele espírito selvagem, independente do seu irmão, o caçador, o aventureiro. Não, ele já tinha na casa dos 80 anos, sempre em casa, e agora fazendo aquela longa viagem sozinho, e ouviu a voz de Deus falando com ele, dizendo que estaria com ele, por onde quer que ele andasse. Que impacto daquelas palavras maravilhosas. E no verso 16, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar
Betel, como nós sabemos, é a casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo, agora vem um voto. Este aqui foi o voto decisivo que mudou a sua história. Ele disse, se Deus for comigo, e se guardar e me guardar nesta viagem, que eu faço? E me der pão para comer e vestes para vestir. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha as condições do pacto de Jacó. A primeira coisa que para ele era inviolável, inegociável, era a presença de Deus. Ele diz, se Deus for comigo. Quando você está em perigo, quando você está sem saber o que fazer, encurralado pelo adversário, a coisa mais interessante é saber que Deus está com você. E a condição para ele era básica. Se Deus for comigo na sua longa viagem e trabalhar para parentes, você que já trabalhou para parente, você sabe que é complicado trabalhar para parente. Ele estava saindo de casa e agora o que seria da sua vida? Então tudo que ele queria era a presença de Deus. Mas não só isso. Ele queria também garantir a subsistência da sua vida, ter o necessário. Ele falou aqui de pão para comer, o alimento nosso de cada dia, e vestidos, um pouco de conforto, de abrigo. Ele pediu essas coisas. Mas ele mencionou uma coisa que para ele era muito cara naquele instante. Ele falou da paz. E eu em paz tornar a casa de meu pai. As condições da sua saída foram terríveis. O ódio mortal do seu irmão, a frustração do seu pai, a incerteza de sua mãe. O lar estava destroçado com a atitude de Jacó e tudo que ele ansiava era paz. Ele precisava de paz para ele e para os seus de sua casa. Então, ele disse, com aquelas condições ali, o Senhor seria o seu Deus. O Senhor me será por Deus. Mas tem uma coisa. Ele também queria garantir a prosperidade para os seus negócios. Ele queria ter certeza de que Deus estaria com ele. E por isso ele fez um pacto importante para quebrar as maldições. Ele prometeu solenemente ser fiel no dízimo. Ele disse, certamente darei o dízimo. A sua iniciativa de firmar um pacto com Deus e de devolver os dízimos estava de acordo com os ensinamentos dos patriarcas que o antecederam e também com o ensinamento dos profetas. Mais tarde escreveu o profeta Malaquias. Veja só a primeira palavra que aparece no capítulo 3, verso 6. O tema é quebrar maldições. E o verso 3, verso 9, diz, com maldição sois amaldiçoados. Essa palavra é forte, hein? E aqui é Deus dirigindo, ó. Vocês são amaldiçoados. Que palavra triste. Porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Agora, qual que é aqui o antídoto? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Estamos falando aqui de quebrar
Maldição. Se existe uma maldição financeira na sua casa, quebre-a pelo trabalho, pelo dízimo, pelo um pacto com Deus. O dízimo é forte. O dízimo é milenar. A primeira menção de dízimo foi lá com o avô de Jacó, Abraão, que depois de uma guerra voltou com o seu despojo e deu o dízimo a Melquisedeque. Então, o dízimo é coisa que você dá depois da guerra. Que guerra é essa? É a batalha nossa de cada dia. É depois que você recebe o salário, depois que você recebe o seu ganho, então você dá o dízimo. O dízimo é um reconhecimento e para nós é uma proteção. Deus vai repreender o devorador e vai quebrar a maldição financeira. Valeu para Jacó e vale para todos nós. E a sua decisão foi decisiva para a sua mudança de vida. Jacó foi livre para mentir, enganar, para alcançar o seu objetivo, mas foi um escravo das consequências. Teve um casamento tumultuado, filhos rebeldes, e foi muito filho, viu? Muito filho. E pode imaginar como é que era a sua casa. Filhos mentirosos, enganadores, para não mencionar que também foram assassinos, violentos, traidores. Às vezes ficamos desanimados com a nossa família, mas a família de Jacó era bem pior do que a nossa, viu? Se estamos perdendo os cabelos por causa de 1, 2, 3 filhos, Jacó tinha 12, só homens, sem mencionar as mulheres. Então, Jacó foi um homem de vida difícil demais. A sua família era uma fonte de preocupação constante. Jacó estava vendo uma repetição de padrão na sua família. Ele mentiu, os filhos mentiam. Ele enganou, os filhos enganavam. Ah, que vida! E, obviamente, ele se sentia muito mal. Dia após dia, a sua culpa só aumentava. Jacó se sentia muito mal. A culpa era muito grande. Mas um dia, Jacó teve um encontro pessoal com Deus. E ele lutou. Lutou e lutou com Deus. E se agarrou nele até que foi abençoado. E a sua maldição finalmente foi quebrada. Vamos ler juntos? Que experiência fantástica! Essa luta com Deus aparece em Gênesis 32. Vamos ler a partir do verso 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este homem que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Repetimos agora. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, não te deixarei ir, se não me abençoares. Abençoar quem? Minha família. Abençoar quem? Minha vida. Se o Senhor não abençoar esses que estão agora conectados aqui nesta reunião, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E disse Jacó: esse nome não era bom, esse nome de usurpador, enganador, esse nome falava de coisa muito ruim. Desde o seu nascimento, esse Jacó nasceu aquele menino terrível. Esse menino fez coisa errada. Esse nome não trazia as boas recordações. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Ah, aqui a sua vida muda.
agora era um vencedor, não era mais um ganador? Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. Disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Meus queridos irmãos, ele saiu mancando. O seu corpo foi ferido, mas a sua alma foi liberta para sempre. O seu passado foi reparado, os seus pecados perdoados, e a sua culpa, essa foi embora. Uma nova fase começa em sua vida. Para muitos, era uma idade bem avançada. Se você fizer as contas, você vai ficar surpreso. Jacó tinha quase 100 anos nessa fase da sua vida. Muitos estavam findando a vida, mas ele estava apenas começando uma nova fase. Jacó ficou para trás e começa um novo tempo, o tempo de Israel, o vencedor. E a sua família rebelde? Aqueles meninos deram trabalho demais. Mas os meninos crescem, os meninos tomam juízo. Hoje a gente fica angustiado, a gente fica sem dormir, a gente fica com o coração machucado. Às vezes as faltas são grandes, às vezes as faltas são pequenas, mas são o suficiente para nos deixar bem maus. Eu me lembro de uma vez que minha família, os meus filhos, nunca foram anjinhos, não, eles tiveram uns probleminhas também, como de vocês. Uma vez a minha esposa estava falando com uma esposa de um pastor muito especial, aquela irmã, muito sábia. Disse, olha aí, esses meninos não tomam juízo, tá aí na rua o tempo todo jogando bola aí, mas que coisa. E a irmã disse, aquela esposa de pastor, disse, irmã, a irmã está reclamando que eles estão na rua jogando bola. Pois olha, tem mãe que está reclamando, porque os filhos saíram para uma festa e não sabem se esses filhos vão voltar para casa. Eles estão ali bem ao alcance dos seus olhos. Ela percebeu, é mesmo, eles estão ali. Outras mães estão chorando porque os filhos saem de casa e não voltam. E outras estão chorando porque os filhos estão lá guardados na prisão. Outros estão chorando porque os filhos estão hospitalizados. Meus irmãos, a gente precisa agradecer a Deus pelo que tem, pelo que nós temos. Se as coisas não vão tão bem assim, tem gente que está na situação bem pior. E a gente precisa agradecer a Deus. Jacó tinha uma família difícil, mas ele orou, foi paciente e viu a transformação da sua família. Sabe de uma coisa? A sua família mudou também. José, aquele que foi vendido por esses irmãos enganadores, traiçoeiros, ele viu, os seus irmãos mudaram, e mudaram muito. João, o profeta revelador de Patmos, também viu, eles mudaram. E é por isso que aparece em Apocalipse 7, no verso 4, aquele texto precioso que nos diz, e ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas espera aí, dos filhos de Israel? Daqueles meninos? Deu coisa boa? Não é que deu? Aqueles meninos se converteram. Aqueles meninos aprenderam de Deus. O pai mudou e eles também mudaram. O pai errou, eles erraram também, mas o pai buscou a Deus e eles também o fizeram. As pessoas podem mudar, as maldições podem ser
quebradas. Graças a Deus por isso. Nessa série de palestras sobre libertação das maldições hereditárias, sabe aquela coisa que você vai passando de pai para filho, a gente vai recebendo aquela carga pesada dos ancestrais, coisas que... Aquele verso que uma geração é amaldiçoada e a outra, até a quarta geração. Já pensou o que é isso? Você já nasce com uma carga pesada lá de trás. Sabe, essas maldições podem ser quebradas em nome de Jesus. Lembremos-nos sobre a experiência de Jacó e de sua família. E vejamos como Deus também pode mudar a nossa história. Como Deus pode quebrar as nossas maldições. Definitivamente, de todos os heróis bíblicos, Jacó é o que mais me representa. Me anima, me inspira, me comove. Como pode um enganador culpado foi perdoado? E de enganador foi a condição de vencedor, um Israel. Isso é o que o Senhor quer para todos nós. Vamos deixar esse verso gravado na nossa cabeça, no nosso coração. Romanos 8:37. É conhecido o verso, mas vamos lê-lo numa perspectiva de mudança. Como nós poderemos ser também vencedores, o Israel de Deus. Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jacó, depois Israel. Um enganador, depois um novo homem, um vencedor, você e eu. Um enganador, nós podemos ser perdoados, nós podemos ser restaurados à imagem de Deus. Nós também podemos deixar um legado de pessoas que mudaram, pessoas que se voltaram para Deus. Qual é a sua história? Qual é a sua culpa? Você tem alguma coisa que você traz no coração que lhe pesa a alma? Uma bobagem que você fez no passado e você gostaria de voltar lá atrás, mas não tem jeito, agora você está sofrendo as consequências? Olha, Deus pode nos perdoar. E Deus pode mudar a nossa história. Deus pode quebrar as maldições. Qual é a sua maldição? O que você quer quebrar? Jacó nos diz, você também pode ser um Israel de Deus. Jesus também nos diz, você pode vencer pela graça de Deus. A boa notícia é que as maldições podem ser quebradas. A boa notícia é que Jacó pode ser um Israel, um vencedor. A boa notícia é que você que está conectado agora, você está recebendo do céu essa mensagem. Você pode vencer pela graça de Deus. Deus é muito grande. Não existe limite para o poder de Deus. Não existe abismo onde nós estejamos que Deus não pode ir lá buscar, nos resgatar. Não, Deus pode nos curar. Ele pode nos perdoar. Ele pode mudar a nossa história. Olhe para a sua família como uma bênção. Esses meninos e meninas são de Deus. Creia que eles também podem mudar. Não fique falando demais. Quem fala demais acaba ficando chato. Fale o necessário. Ore mais. Creia em Deus. Uma vez, um homem simples me deixou uma lição. Ele disse, olha, por muito gritar, se perde uma boiada. E por falta de um grito, também se perde uma boiada. Em síntese, é bom falar, mas não fale demais. Não dê conselho demais. Seja mais amoroso, como Jacó. Ore mais a Deus. Tenha um encontro mais... O seu encontro pessoal com Deus. E quando tivermos um encontro pessoal com Deus, a gente pode até sair de lá mancando,
do nosso encontro com Deus, mas não seremos o mesmo, jamais. Nós seremos agora um vencedor. Que o nosso Senhor esteja com todos os nossos irmãos que nos escutam agora e com outros que vão escutar depois, para que todos sejam vencedores de Deus. Esta é a minha oração. Amém.